Hello, Miternande! Olá, pessoal! Oi, everybody! Bom dia, pessoal! Pessoal, eu tava, eu estava aqui, né, ouvindo e meditando na palavra de Deus, tá? E por que que eu estava fazendo isso e agora já corri para fazer um vídeo para vocês? Porque eu absolvi, eu recebi como um recado de Deus. E isso aleatoriamente acontece constantemente comigo, tá? Eu recebi para mim, eu tomei posse dessa palavra para minha vida, para eu meditar, para eu confrontar a mim mesma, tá? E para eu poder ter paciência e perseverança ainda mais do que eu já acho que tenho. Às vezes nem é tanto assim, para eu continuar seguindo adiante com o propósito que Deus tem para minha vida. Deus não tem propósito de tristeza, de luto, de morte, não. Ele tem propósito de vida, de vitória. Às vezes a gente tem que renunciar realmente a algumas coisas para adquirirmos outras, para conseguirmos ou conquistarmos outras. Mas tudo está dentro do que Deus determinou para as nossas vidas. Mesmo que eu tenha sido rebelde, mesmo que eu tenha tomado atitudes impensadas, porque às vezes também errando se acerta. Não é uma regra, tá? Não é para errar, para se acertar, não. Mas às vezes a gente toma decisões na vida que nos leva a situações complexas, mas que mesmo assim Deus se encarrega de nos conduzir pela direção certa, para a gente fazer o que é certo aos olhos de Deus, não aos olhos do homem, não aos olhos da humanidade. Então, meditando nessa palavra que eu estava ouvindo, por quê? Porque eu não sou santa, não é? Eu costumo dizer sempre que santo só Jesus, tá? Mas imaginem vocês se a gente tivesse o dom, né, a possibilidade de nos transportar para um futuro. No futuro, existem coisas que ao presente atual, ao momento atual que a gente está vivendo, são desconhecidas, né? Existem coisas imagináveis, imaginárias, que a gente imagina, que a gente sonha, que a gente idealiza, e existem coisas que são além do que o que a gente possa ter imaginado ou sonhado. E essas coisas, de alguma forma, podem nos assustar, podem nos amedrontar, podem nos fazer ficar com medo e agirmos com covardia. E já renunciar de antemão antes mesmo de chegar lá, antes mesmo de saber por onde a gente vai passar, o que está a nos esperar lá na frente, o que nos espera, né? Então, diante de tudo isso e da palavra que eu recebi, que inclusive o próprio Deus se encarrega de falar comigo, conosco, com vocês aí, através de pessoas, através das árvores, acreditem vocês, através dos pássaros, através dos animais, das situações, das águas, enfim. Deus fala conosco constantemente. O importante é que a gente possa nos abrir, ou abrir nosso ouvido, nossos ouvidos ou nosso coração para ouvir verdadeiramente a palavra de Deus. Não só a palavra em si, mas ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. O que Ele está querendo nos falar, o que Ele quer nos mostrar. Porque tem coisas até que, mesmo que a gente possa imaginar que é normal de acontecer, mas de alguma forma a gente acaba se surpreendendo, se chocando, né? Então, eu, muitas das vezes aqui na minha vida cotidiana mesmo, eu me deparo com situações que são avassaladoras, que eu não imaginei que eu iria passar por elas ou elas iriam passar por mim e eu iria sobreviver a elas. Mas é claro que para que eu sobreviva a elas ou que eu tenha sobrevivido, existiu, existe e existirá sempre um Deus que está diante de tudo em minha vida. E muitas das vezes eu nem converso com ele, eu falo para que ele permaneça nessa direção, porque tem coisas que eu faço, tem atitudes que eu tomo, decisões que eu tomo, que eu não pergunto a Deus ou não peço para que Ele esteja presente. De verdade, eu não estou contando santidade nem o maior de todos os pecados do mundo. Muitas atitudes minhas eu não perguntei a Deus e nem pedi para que Ele estivesse presente. Até porque no íntimo do meu eu já sabia que essas atitudes não seriam boas, que poderiam me trazer ou me causar consequências graves ou dolorosas, entendem? Então eu fiz muitas das vezes coisas por impulso, sim. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso?
pela minha experiência hoje de compartilhamento com Deus da minha vida atual, dos meus passos, da direção que eu devo tomar, da minha experiência constante, mesmo diante de provas e coisas que eu não queria passar, mesmo diante de dores ou frustrações e medos e principalmente vergonha que eu não queria encarar ou enfrentar, tá? Eu sinto que existe um propósito, por mais que pareça absurdo falar isso, mas é nisso que eu creio. Existe um propósito de Deus na minha vida, assim como existe na vida de cada um de nós, de cada um de vocês aí do outro lado, estejam vocês no Brasil, ou aqui na Europa, ou em qualquer país do mundo, para que a gente passe por essas situações, mas que a gente também sobreviva a elas com a presença de Deus no meio do furacão, no meio do terremoto e do maremoto. Deus está lá presente. Ele não quer morte. Ele não nos trouxe aqui para isso, entendem? Ele não nos colocou nessa correria, nessa concorrência, nessa disputa pela vida, né? A gente disputa porque a gente quer, porque ele nos deu livre-arbítrio e ele nos deu condições de sobrevivermos aos ventos, aos mares que estejam revoltos, às ondas que pareçam gigantes diante de nós, né? Então, eu estava refletindo na palavra de Deus com relação à chegada, à passagem do povo de Israel, né, pelo Egito, a saída desse povo, na verdade, do Egito, e que Deus colocou esse povo diante do Mar Vermelho. E na minha conjectura, para o mundo atual, eu hoje me sinto diante do Mar Vermelho. Talvez eu nem possa comparar o que eu já tenha passado e vivido com a situação daquele povo do Egito, né? O povo de Israel, para sair, para ter uma válvula de escape, para ter uma saída, uma linha de fuga. Porque se fosse eu, e talvez muitos de vocês, no mundo atual hoje, naquela história passada, naquela época vivida por aquele povo, possivelmente, com certeza, eu teria dito para muitos de vocês, para o povo inclusive, ei, vamos voltar. Não tem como atravessar isso aqui, não. Vocês estão doidos, é? A gente vai morrer tudo afogado. Primeiro que muitos não sabem nem nadar, né? E não saber nadar pode ser não saber enfrentar os problemas. Não saber nadar pode ser não ter experiência de causa para encarar a realidade, mesmo dura, que a gente está sempre normalmente a gente está sempre se preparando para encarar as flores, porque elas exalam perfumes e não os espinhos que furam, não é? Que espetam, que machucam. Mas muitos de nós, inclusive eu mesmo, poderia ter desistido sim. Deus com certeza não me trouxe aqui, me colocou diante desse mar para eu morrer afogada, porque ele sabia que eu não sabia nadar. Ele sabia, mas ele é especialista no que é impossível. Então ele me prepara. Ele me conduz, ou me conduziu até aqui, porque ele sabe até onde vai a minha força. A minha fé, por pouca que seja e pareça, mas é o suficiente para fazer Deus olhar para mim e me conduzir e transformar a minha vida. Transformar os próprios espinhos em flores. Podem acreditar. Ele também, naquela ocasião, ele não pediu para que o povo, ou não preparou o povo, na verdade, para atravessar o mar. Ele nem falou que ia ter um mar lá na frente para o povo passar, porque era isso que ia acontecer. O povo, já sabendo o que ia enfrentar, ia desistir, minha gente. Eu não andei tudo isso para encarar agora isso aqui, depois de ter passado esse caminho todinho de perseguição de Faraó, chegar até aqui. Agora tem um mar para eu atravessar? Não, não acredito não. Então vou voltar para casa, joga a toalha, desiste de tudo, desanima completo, geral, total, né? E vamos embora. E uma ou duas ou três ou a todo o grupo, toda a equipe, né, daquele povo, poderia se prender às impossibilidades, ao que estava realmente parecendo ser o mais provável de se fazer, o mais viável, entende?
Então, não foi por acaso que eu cheguei até aqui. A minha história, mesmo que não seja uma das mais bonitas para se contar, que eu até gostaria que fosse, ela vai servir de entusiasmo para a vida de muitos aí, muitos de vocês que estão me vendo e me ouvindo agora e que vão me ouvir e me ver depois. Ela vai servir de testemunho, ela vai servir de alicerce para a vida de quem está se sentindo fraco, sozinho. Eu não pensem em vocês que eu não me sinto. É claro que eu creio que Deus está comigo, que Deus é comigo. Mas existem sim os momentos que eu me sinto só. É claro que existem. E eu não tenho vergonha nem medo hoje de falar, de encarar isso e de mostrar para vocês. Só que eu também creio e acredito firmemente, de verdade, e propago, na verdade, que Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco, Deus está no comando do meu barco, Deus está na embarcação da vida de vocês. Não é à toa que vocês aí estão passando, seja pelo que for, e estão se achando perdidos e sozinhos, largados. Não pensem vocês que comigo não passam esses pensamentos ou eu não me sinto assim. Porque eu sou humana, eu sou falha, entende? Deus conhece a imperfeição do meu coração, conhece as falhas, conhece cada centímetro ou milímetro de espaço que eu dedico ou deixo crescer, a sementinha do mal, a sementinha do rancor, a sementinha da a sementinha da insegurança, da vergonha, da incerteza. Se eu creio tanto nesse Deus, por que que essas sementinhas brotam em meu coração? Porque eu creio num Deus do impossível, mas eu não estou acima do bem e do mal. Acima do bem e do mal está Deus. Acima de todas as coisas, à frente, acima de todas as coisas na minha vida, nas nossas vidas, está Deus. Ele conhece sim os nossos corações. Eu posso vir aqui me maquiar, me produzir toda, até para fazer um vídeo de besterol para vocês, mas eu não vou maquiar o meu coração, a minha essência, a minha alma para Deus. Então ele sabe o que tem de sujo, de podre dentro de mim, dentro do meu coraçãozinho, sim. Ele sabe dos rancores que ainda estão guardadinhos aqui e que no fundo do meu coração, de verdade, da minha alma, gente, eu quero me livrar, eu quero me libertar desses sentimentos, é lógico. Só que eu sei que também não é tão simples e fácil assim para mim, humana. É simples e fácil, sim, para Deus. E se eu disser, Deus, limpa, mas que eu deixe ele entrar, que eu deixe ele limpar, que eu deixe ele tirar toda a sujeira, todo o pó, ele vai fazer isso, ele faz. Ele já fez antes e vai continuar fazendo. Assim eu dê condições para ele, eu dê a permissão. Ele não vai entrar bruscamente para tirar o que não me serve, o que não é útil, o que não é bom para a minha vida. Eu preciso pedir a ele e automaticamente dar a permissão. Ele precisa da minha permissão, da permissão de qualquer um de nós para fazer o que ele quiser? Não. Mas automaticamente, quando eu dependo de Deus e preciso que ele conduza a minha vida, eu preciso permitir que ele faça a limpeza. Eu preciso permitir que ele trabalhe, que ele faça o que é realmente necessário para transformar a minha vida em uma obra-prima das mãos de Deus, entende? Para que eu sirva realmente de espelho ou exemplo para muitos, para que a minha história realmente sirva não de consolo, mas de testemunho, para que muitos possam ver que se eu conseguir, sozinha não, com Deus, qualquer um consegue, tá? Então, voltando rapidamente para a história do Mar Vermelho, para eu não me perder, porque foi isso que me fez refletir para eu fazer esse vídeo para vocês. Muitos de nós já teríamos desistido e voltado para casa e jogado a toalha, né? Soltado o pau da bandeira e voltado por onde viemos, né? Eu seria uma dessas também. Embora eu seja persistente e teimosa, tá? Eu sou. Mas existem momentos e circunstâncias que dá vontade de voltar, de desistir, de jogar tudo pro alto, sim. É claro. E é nessa hora que eu dedico e entrego verdadeiramente a Deus todas as ações, todas as atitudes, os direcionamentos que eu tenho que seguir em minha vida. Deus não deu boia, não deu barco, não deu lancha, não deu iate, não deu navio para ninguém atravessar o mar. Ele realmente abriu o mar. Ele abriu o Mar Vermelho. E quando ele abre o mar, se eu conjecturasse na época em que eu já vivia no Brasil, não nas baladas, nas praias da vida, por exemplo, olhando o mar imenso, aquela imensidão infinita, que parece infinita aos nossos olhos, eu não encararia não, tá? Mas lentamente eu estou encarando um Mar Vermelho aqui na minha vida na Suíça. Lentamente,
mesmo que eu não queira e que eu tente até fugir das ondas e das águas e do mar, ou do próprio caminho que está me levando a esse mar vermelho, eu estou enfrentando esse mar. Não pensem vocês que é tudo lindo, tudo azul, tudo flores. E eu sei que vocês sabem, no fundo do coração de cada um de vocês. A vida não é esse mar de rosas que a gente muitas das vezes mostra e propaga gratuitamente por aí afora. Claro que não. A realidade é bem diferente, não é? É cheia de lutas, guerras, conflitos. Mas no meio de tudo isso existe a vitória. É nisso que eu também creio. Então, se eu tivesse diante daquele Mar Vermelho com aquele povo de Israel fugindo do Egito, saindo do Egito, seguindo a ordenança de Deus, mesmo sabendo que era Deus quem estava conduzindo o povo e aquele caminho, tudo mais, eu, com a minha pouca fé, teria desistido sim. Se eu soubesse que ia passar por essas curvas desalinhadas da vida aqui, eu talvez não tivesse nem saído do Brasil. Mas aí eu não teria essa história para contar para vocês, eu não teria testemunho para dar, não é? Então é por isso que eu vejo Deus e o trabalhar de Deus, é nisso que eu creio, mesmo às vezes querendo desistir também, querendo jogar tudo pro alto, eu não posso esquecer que é ele que está no comando do meu barco, e aí ele não ofereceu ajuda, ele não ofereceu saída, ele não ofereceu, porque ele é a ajuda, ele é a providência, ele não é recompensa não, ele é providência. Então ele não ofereceu barquinho, jatinho, nada. E até nesse momento difícil, quando você acha que não tem realmente saída, porque você não vê. Você está vendo a situação, as circunstâncias, os ventos contrários a tudo que você acredita, que você crê, que você espera de Deus. E você nem consegue ver Deus, na verdade, no meio do temporal, né, gente? Vamos falar a verdade. Deus está no comando do meu barco. Aí vem a tempestade. Aí o barco balança. Eu não sei nadar. A minha primeira sensação é que eu vou pular ou vou cair na água e vou morrer afogada. Mas Deus não me trouxe aqui, nem trouxe vocês aqui para morrer, não foi para a morte. O problema, por maior que pareça, não é maior que Deus. Eu até disse isso ontem a uma amiga e seguidora aqui do canal. Deus, ele não tem coisas nas nossas vidas que não é para o nosso fim nem para a nossa morte, é para ter mais experiência com Deus, para ter mais intimidade com Deus, entendem? Então, diante daquela circunstância toda, se eu tivesse lá, como eu estava falando, eu não vendo saída, eu digo, pronto, morri, acabou aqui, mas não acabou não. Tem vida aí, tem continuação, tá? Tem progresso, tem história para contar, tem vitória para chegar e vai chegar, tá? No tempo certo, no tempo que Deus determinou. E também uma das coisas que me faz crer firmemente, mais verdadeiramente em tudo isso que eu estou falando para vocês e da palavra que eu recebi hoje, que eu ouvi, meditei e por isso estou aqui com vocês, é que Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres, verdadeiramente. Não tem, eu não posso fazer, não. Você não pode fazer, o médico não faz, mas Deus faz, tá? Então, mesmo que pareça grande demais, grande é o nosso Deus. Grande, maior é o nosso Deus. O problema, a gente é quem dá ênfase e tamanho a ele. O gigante existe, tá? Não tem como fugir ou negar, tudo bem. Mas Deus também não existe? Deus existe. E Deus é maior que o gigante, tá bom? Beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo. E que, de alguma forma, vocês não desanimem nem desacreditem, seja o problema qual for. Maior que este problema é o teu Deus, é o nosso Deus, tá? E se Deus não abrir o mar vermelho, até assim, se ele não abrir, ele faz você passar por cima das águas. Ele faz você andar por cima das águas do mar. Pode acreditar. Ele é Deus para isso. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.